Hoje vamos falar um pouco de difusão. Difusão é um processo de transporte de massa, por meio do qual os átomos movimentam-se no interior dos. O seu mecanismo consiste na migração passo a passo dos átomos de uma posição para outra na rede cristalina. Os átomos nos materiais sólidos estão em constante movimento, mudando rapidamente de posições. Para isso acontecer, deve atender duas condições. A primeira, deve existir uma posição adjacente vazia. E segundo, o átomo deve possuir energia suficiente para quebrar as ligações atômicas com seus átomos vizinhos e assim causar alguma distorção na rede durante o seu desenvolvimento. Assim podemos ver nas imagens dois metais diferentes que são colocados em contato e aquecidos. Com o passar do tempo, ocorre o transporte de átomos de cobre para o níquel e vice-versa, formando um gradiente de composição química. Muito bem, nós vamos falar um pouco sobre difusão por lacunas. É um átomo hospedeiro ou substitucional, ele se desloca de uma posição normal da rede cristalina para um sítio vago ou lacuna adjacente. A taxa de difusão ela depende do número de vazios e da energia de ativação para a troca de posição. Este tipo de difusão, os átomos substitucionais, eles trocam de posição com as lacunas existentes no reticulado, ou seja, um sítio vago aqui do reticulado, que nem essa lacuna aqui que a gente pode observar. Vale ressaltar que a movimentação é função do número de lacunas presentes e o número de lacunas aumenta exponencialmente com a temperatura. Em metais, por exemplo, à medida que a temperatura do metal aumenta, o número de lacunas presentes aumenta também e a energia térmica também aumenta. E por isso a velocidade de difusão é bem maior. Na difusão intersticial, os átomos intersticiais eles migram para as posições intersticiais adjacentes não ocupadas do reticulado. Esse mecanismo ele é encontrado para interdifusão de impurezas, como por exemplo, o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, e que porque eles possuem átomos pequenos o suficiente, né, para se encaixarem no interior das posições intersticiais. Nas ligas metálicas, a difusão intersticial ela ocorre muito mais rapidamente que vista na difusão por lacunas. Isso é pelo fato dos átomos serem menores, como a gente pode observar, essa bolinha azul. Isso faz com que eles sejam mais móveis também, né? E além de existir maior quantidade de posições vazias, comparado também com as lacunas. E ele tem um movimento atômico, muito maior. Que a gente pode ver antes da difusão e depois da difusão, né? Ele anda entre aqui. Difusão em regime não estacionário. A maioria das situações práticas envolvendo difusão ocorre em condições de estado não estacionário ou regime transitório ou condições transientes. Na difusão em estado não estacionário, é o caso dessa, o fluxo de difusão e o gradiente de concentração ele varia com o tempo, né? Tempo 1, tempo 2, tempo 3. E como resultado disso, ocorre que um acúmulo, né, ou esgotamento do líquido e componente que se encontra na difusão. Aqui a gente tem a equação diferencial parcial, que ela descreve a difusão no estado não estacionário, que é conhecido também como segunda lei de Fick, que é o acúmulo da matéria difundida. O perfil de concentração muda com o tempo, né? O gradiente de concentração ele não é constante no interior do volume considerado. E quando a entrada é maior que a saída, a gente tem um acúmulo da espécie difundida do volume considerado. Então, essa massa acumulada, né, da espécie que se difunde é calculada através da integração da segunda lei de Fick, que é essa lei aqui. Então, agora a gente vai
dar um exemplo e vocês vão entender um pouco melhor sobre difusão em regime não excepcional. Veremos agora um exercício de difusão em estado transiente para um meio semi-infinito como exemplo. Determine quanto tempo levará para que a mudança de concentração adimensional alcance 0,01 a uma profundidade de 1 metro em um meio semi-infinito. Realize os cálculos para a difusividade representativas de um soluto se difundindo em um gás estagnado, em um líquido estagnado e em um sólido. Inicialmente, vamos escrever a equação do perfil de concentração para a difusão transiente em um meio semi-infinito. Nesta equação, θ representa a concentração adimensional, que é igual a 1 menos a função erro de eta, e que, por sua vez, eta é igual à razão entre o comprimento z e a raiz quadrada de 4, que multiplica a difusividade e o tempo. O problema informa que θ é igual a 0,01 para um comprimento ou a profundidade de 1 metro, que é igual a 100 centímetros. Assim, substituindo na equação do perfil de concentração, teremos que a função erro de eta será igual a 0,99. Na tabela da função erro, nós localizamos este intervalo, que compreende valores entre 0,9891 e 0,9907. Interpolando esses valores, podemos ter um valor de argumento da função erro, o eta, que será igual a 1,8214. Assim, substituindo os valores da expressão de eta, teremos uma equação que é a função da difusividade do tempo. O problema pede para calcularmos o tempo para valores de difusividade representativos para gases, líquidos e sólidos. Sabemos que, para gases, a difusividade é da ordem de 10 a menos 1 cm² por segundo. Para líquidos, 10 a menos 5 cm² por segundo. E para sólidos, da ordem de 10 a 9 cm² por segundo. Realizando os cálculos inicialmente para gases, teremos que o tempo será igual a 7.540 segundos. Transformando para horas, o valor será igual a 12,09. O cálculo para líquidos e sólidos, já convertendo devidamente as unidades, forneceram valores iguais a 9,39 anos e 239 séculos, respectivamente, para líquidos e sólidos. Notem, a partir desse resultado, que o processo de transferência de massa por difusão é lento e muito maior para gases do que para líquidos e sólidos.